Hoje, sexta-feira, 28 de agosto. Fosse agosto um mês de 30 dias apenas, segunda-feira que vem, quando voltaremos aqui a nos encontrar, já estaremos no mês de setembro. E lá se foi um período expressivo do ano de 2009. Aí dirão, incluindo o Rui Castro, eu não quero ouvir esses comentários de abertura do Boechat, toda hora ele fala assim, como passa rápido o tempo, como voa o tempo, meu Deus do céu, ainda ontem eu tinha cabelo e tal. Não deve ser essa a sensação do cidadão Francenildo dos Santos Costa, 27 anos, ex-jardineiro, hoje vivendo de bicos e que pela primeira vez na vida adentrou o prédio do Supremo Tribunal Federal ontem, trajando um terno emprestado para acompanhar a sessão na qual os doutos ministros da Suprema Corte do país entenderam que Antônio Palocci, atual deputado federal, é um fangatê do empresariado, que é simpático como a sucessão de Lula por um quadro do PT, potencial candidato à presidência da República, potencial candidato ao governo de São Paulo pelo PT e ex-homem forte do governo Lula. Na verdade era Lula e quase ali encostado na rabeira, no vácuo, o Antônio Palocci. O que vocês hoje, ou em algum momento, chegaram a atribuir de poder, de peso no governo a José Dirceu, lá no comecinho, depois a Dilma Rousseff, mais recentemente, pode juntar os dois, somar, multiplicar um pouquinho, era o poder de Palocci. Palocci, de fato, era o homem forte do governo Lula, por razões até bastante ponderáveis. O fato é que este monstro de poder, este monstro de perspectivas eleitorais, este monstro de articulações políticas, fascinou ontem o caseiro Francenildo Pereira quase tanto quanto os mármores do Supremo Tribunal Federal, a toga de seus ministros. Juntaram aqueles mármores todos, aquelas togas todas, aqueles saberes todos, aqueles livros todos nas estantes e absolveram Palocci da acusação de ter violado ou participado da violação do sigilo bancário do Francenildo Pereira. A Francenildo Pereira era caseiro de uma mansão em Brasília chamada de República de Ribeirão Preto. Nessa mansão, empresários, lobistas, empreiteiros, homens de negócio de uma maneira geral, com interesses próximos ao governo ou dentro do governo, se reuniam com políticos, com gente do próprio governo, para festinhas com moças de fino trato, jantares e tal, uma convivência, digamos, amistosa, íntima, e dali sabe-se lá o que saía. Denunciadas as presenças de figuras do governo nesta que ficou chamada como República de Ribeirão Preto, essa mansão de mulheres, negócios e bebidas e tal em Brasília, soube-se que Antônio Palocci, por denúncia feita por esse caseiro, frequentava a casa regularmente, ou havia frequentado a casa algumas vezes. Indignação. Não, eu não, sim, eu não, sim, eu não, sim, vai, não vai. O caseiro desmoralizou o argumento de Palocci e seu grupo de que Palocci não integrava a patota que estava ali naquele convívio com os lobistas, com os empreiteiros, etc. e tal. Que fizeram? Para tentar desmoralizar o caseiro, violaram o sigilo bancário desse rapaz que tinha uma continha na Caixa Econômica Federal, banco estatal. Deu-se o escândalo, tentaram dizer que ele tinha sido comprado pela oposição por causa de 20 e poucos mil reais na conta, era dinheiro mandado pelo pai biológico dele, num acerto de contas por reconhecimento de paternidade. A vida desse rapaz virou um inferno, perdeu o emprego, já deu entrevista dizendo que não consegue emprego fixo em lugar nenhum, não lhe dão esse emprego, está vivendo de bicos, e Palocci ontem foi inocentado com o parecer do relator ministro desculpem, o ministro Gilmar Mendes, e porque não houve, afinal de contas, prova cabal de que Palocci violou ou mandou a Caixa violar o sigilo do caseiro.
Eu queria comentar a respeito disso aqui rapidamente o seguinte: bem feito pro caseiro. Tem nada que se meter de ficar denunciando autoridades supremas neste país. Nada a observar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu, como cidadão, pago meus impostos, tenho todo o direito de achar que aquela é uma casa com pesos e medidas diferentes, dependendo da natureza do cidadão que bate naquela corte. Se for um ministro poderoso, perspectiva de candidatura à presidência da República e tal, a flauta toca de um jeito. Se for uma figura mais ou menos assalariada, cidadão comum, cor não muito branca, etc e tal, a balança pende para o lado, sabe-se lá de quê, mas dificilmente do lado desse cidadão. O próprio Francenildo está esperando que decidam uma indenização que ele move por danos morais e tal, contra a Caixa Econômica e contra o próprio Palocci, e pergunta o que é que acontece com esse processo. Está parado aí nos corredores da nossa magnífica justiça, à espera, sabe-se lá de quê também. No local onde o processo está parado, a diretora da Vara da Justiça Federal, da 4ª Vara lá em Brasília, disse: a prioridade é julgar outros processos que estão aqui ainda há mais tempo. O do Palocci passou a tempo e liberou para disputar eleições como queira no ano que vem. Prevaleceu no julgamento o entendimento de que Palocci não tinha envolvimento com a decisão de quebra de sigilo. E eu só quero saber o seguinte: Palocci, você foi na casa? Foi. Não precisa me explicar a questão das moças de fino trato. Isso é uma questão de foro íntimo, não vejo nenhum crime nisso. Eu quero entender o seguinte: você não quebrou o sigilo do rapaz. Você não tem explicações a dar sobre as moças de fino trato. Mas e essa história de frequentar a casa com os lobistas, Palocci? Isso você não desmentiu. O que você fazia ali? Vai dizer que não ia? Vamos lá.